nessa aula a gente vai aprender como funciona a sintaxe do código PHP. Ou seja, qual é o básico que a gente precisa entender para a gente conseguir interpretar um código em PHP. Tá bom? Eu vou apagar isso que a gente fez até agora e vou começar aqui só com o código PHP para eu te mostrar, tá bom? Então, como eu te falei, tudo que tem entre esse cara e esse cara é código PHP. E só para te exemplificar, uma das coisas que a gente viu nos módulos anteriores, que é sobre a diferença entre o server-side e o client-side, ou seja, o PHP roda no servidor e o HTML ele vai rodar no navegador do usuário, por assim dizer, certo? Então, eu vou salvar do jeito que está aqui. Eu só iniciei um código PHP e finalizei. Vou salvar e vamos executar aqui. Você viu que ele não mostrou nada, obviamente. Mas se eu puxar o código-fonte da página, ó, você vê que também não tem nada. Ou seja, esse código aqui, ele é interpretado só dentro do servidor. Se eu botar aqui, isso aqui é código HTML. E aqui continua o HTML. Ó, aqui eu tenho um código HTML, no caso eu tenho só um texto. E aqui eu tenho um outro texto. E no meio disso tudo eu tenho um código PHP. Vamos dar um F5 para atualizar. Isso daqui, enfim, eu vou te explicar sobre isso depois. Isso daqui é um código HTML e aqui continua o HTML. Se eu puxar o código fonte, ó, não tem PHP aqui no meio, porque ele é interpretado no servidor. Então aqui ele só mostra o retorno que essa interpretação ocorreu. Tá bom? O que o PHP decidir que ele vai mostrar para o usuário, ele mostra para o usuário. E aí sim aparece. Opa! E aí sim aparece aqui. Tá certo? Então vamos lá. Bom, vamos continuar com a nossa sintaxe de códigos PHP. Como eu já te mostrei, aqui começa o código PHP e aqui termina. E eu já te falei sobre o conceito de variáveis, que a gente vai usar a todo momento. Até no próprio módulo de lógica, a gente usou variáveis a todo momento, concorda? Então vamos lá. No PHP, para você definir uma variável, você usa esse símbolo antes do nome, porque aí o PHP interpreta que aquilo é uma variável. Então, por exemplo, nome igual a Boniek. Então, deixa eu te explicar algumas coisas antes da gente rodar esse código, por assim dizer, tá bom? Esse símbolo sempre indica que isso daqui é uma variável. Esse nomezinho aqui, independente de qual seja, aluno, enfim, não pode ter espaço, não pode ter caracteres especiais e não pode começar com um número, tá bom? Essas são algumas regras básicas que você precisa entender para definir uma variável. Então, se eu ponho, por exemplo, nome do aluno, você vê que na coloração ele já até fica diferente, porque o PHP só vai interpretar isso daqui como uma variável. Não pode ter espaço. Se eu junto, aí sim ele interpreta, tudo tranquilo. Tá certo? Então, basicamente, uma variável ela tem que ser um texto contínuo, sem espaço, que não tenha números no começo dela, que não tenha caracteres especiais. Tá bom? Caracteres especiais que eu digo é isso daqui, ó. Quando eu ponho isso daqui, tá vendo que ele já quebra a coloração? Porque o PHP não identifica isso como parte da variável. Então vai dar erro se eu rodar o código dessa forma. Então, para inicialmente a gente vai definir nome igual e toda vez que eu tiver um texto, eu tenho que botar esse texto entre aspas. Essas aspas não vão aparecer junto com o texto se eu mostrar na tela, por exemplo. Mas o PHP precisa interpretar o que é texto, o que é número, o que é alguma outra informação, o que é algum outro código. Então, para a gente dizer a ele, olha, isso daqui é texto puro mesmo, é eu que escrevi. Você põe entre aspas. Pode ser aspas duplas, como eu botei aqui, ou aspas simples. Tá bom? Os dois funcionam. Eu vou te mostrar depois, no futuro, a diferença entre um e outro. Mas, basicamente, agora, os dois funcionam normal. Olha só, se eu tirar as aspas, você vai ver que já fica com um nome diferente. Por quê? Porque o PHP ele interpreta que isso daqui, Boniek, não é um texto mais. Isso aqui agora é uma parte do código mesmo. Então ele vai procurar
saber se isso daqui é uma outra variável, se isso daqui é uma função, se isso daqui é parte da sintaxe do próprio código mesmo, mas ele não vai interpretar isso aqui como um texto. Então, para a gente dizer que isso é um texto, a gente põe assim, tá certo? E no final de todo comando, a gente tem que botar ponto e vírgula, para dizer ao PHP, olha, aqui acabou esse comando, salvo algumas exceções que eu vou te explicar elas. Mas, basicamente, ao final de toda a linha de código, você põe um ponto e vírgula para dizer que aqui acabou esse comando. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo a variável nome e dizendo que ela vai ser igual ao texto Boniek. Se eu salvar isso daqui e executar no meu navegador, ó, ele não vai aparecer nada. Se eu olhar o código-fonte, também não tem nada. Porque eu defini uma variável, mas o PHP não mostrou nada para o usuário. Ele só definiu isso daqui na memória. Então, agora, essa variável nome vai ter esse texto aqui. Tá bom? Então, basicamente, essa é a sintaxe inicial que você precisa aprender para a gente começar. Então, vamos para a próxima aula.